Amém. Saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais um dia na terra dos viventes. Mais um dia concedido por Deus soberano, Deus vivo, Criador do céu, terra e mar, tudo que neles há. Acontece que são poucos que reconhecem verdadeiramente a soberania desse Deus. A gente está num país que se diz cristão. Muitos dizem que creem em Deus. Muitos dizem que creem em Jesus. Muitos dizem que tem Deus no seu coração. Acontece que nesta palavra, em 2 João, versículo 9, que só tem um capítulo, o livro escrito pelo apóstolo João, divinamente inspirado por Deus, porque todas essas palavras aqui foram inspiradas por Deus. Por isso que muitos não entendem e acabam corrompendo e pervertendo, porque usa a sua sabedoria para entender. Para entender essa palavra não precisa ser sábio, não precisa ter estudo, não precisa... Até mesmo sem leitura dá para entender. Mas como é que vai fazer? O Senhor ensina. Ele que ensina para os pequeninos. Então, sem ler, mas prestando atenção, quando se lê a palavra, Deus dá o entendimento. Porque Jesus mesmo falou, eu revelo para os pequeninos. Por isso que ele falou que o reino dos céus tem que ser como um menino, como uma criança. Porque a criança, ela depende 100% dos pais. Criança com 2, 3, 4 anos não decide o que vai comer, não decide o que vai se vestir, até quer, vai crescendo, vai querendo ali se opor, mas quem decide são os pais. E assim também nós com Deus, é o que Deus quer que nós sejamos, é filho, porque na verdade todos nós somos criaturas. Né? E há um engano na terra, onde todos falam, nós também somos filhos de Deus. Só que o próprio Deus fala que para ser filho dele, tem que primeiro se arrepender de estar afastado dele. E muita gente acha que por ser uma pessoa boa, não fazer mal a ninguém, não deseja mal ao próximo, por isso já está com Deus, vai para o céu. Agora morreu, descansou em paz. Será que descansou em paz? Porque aquele que crê em mim será salvo, não será condenado. Crer não se trata apenas de acreditar. Quando se crê no Criador, é estar decidido a obedecer, a servir a Ele. Então, quando o ser humano pensa que tem direito a algo e alguma coisa, por ser uma pessoa boa, ela está contrariando aquilo que o próprio Deus falou, que ele fala que não há um justo, não há um bom sequer nessa terra. E Jesus era o Verbo, Jesus estava com Deus, é o próprio Deus vivo que se fez carne, se fez homem, para poder pagar um preço de sangue. Mas para esse preço ter valor para pagar os nossos pecados, ele não poderia pecar. Então ele passou na terra e teve as mesmas tentações, teve os mesmos desejos, teve as mesmas provas, né? Desejos não, porque o desejo é do homem carnal. Jesus, como um homem espiritual, ele se absteve, ele conseguiu vencer a morte naquela cruz e ele está vivo, ele ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui. Vamos para casa, vamos para as famílias, vamos para o jantar, vamos para o baixo dos cobertores. Que é melhor, mais gostoso, né? Ou não é bom? Ele ressuscitou. E ele vai fazer com que nós ressuscitemos. E vai haver um juízo. E esse juízo não é somente sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, não é somente pela obra do homem, ajudar o próximo, cesta básica, ajudar o vizinho com gás, né? Não fazer mal para os outros, não mentir. Porque um certo homem, que era rico, chega para Jesus e fala para ele o que é necessário para ele entrar no reino dos céus. E ele fala, e Jesus fala, cumpra a lei. Ele fala, mas eu cumpro.
Eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu cumpro a lei. Falta uma coisa. Jesus fala para ele. Vai, vende tudo que tem, reparte entre os pobres e segue-me. Isso não é um mandamento para que todos vá e saiam vendendo tudo e apenas é o coração dele. Estava nas riquezas. Porque Jesus, depois que esse homem baixa a cabeça e vai embora, ele fala para os discípulos. Ele ia ganhar muito mais. Ele ia ter muito mais. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta eu ter riqueza e eu não ter a vida eterna? Eu vou viver quanto? 70, 80, 90, 100 anos? E depois? Acabou? Vou voltar numa vida melhor? Vai todo mundo para o céu? Vou para o purgatório? Jesus falou mais do inferno do que qualquer outro. E foi feito para Satanás e seus anjos, os demônios que foram os anjos expulsos. 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, por se rebelarem contra Deus. Acontece que o ser humano respeita quando vão lá na obra, nas macumbas, nas umbandas, respeita. Passa na obra no chão, passa de longe, não encosta, porque sabe que ali tem algo. Sabe que o capiroto fala, sabe que faz. Certa vez eu estava na rua evangelizando, chega um homem, começa a conversar comigo e ele fala que ele tinha as entidades dele, os caboclos. E eu pergunto para ele, o que são essas entidades? Ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, são os demônios. Ele assumiu, que é difícil de assumir. As pessoas têm como deuses, mas não são deuses, são anjos caídos, são demônios, têm poderes, até onde Deus permite. E ele falou, são demônios. Eu perguntei, o que são os demônios? Ele não soube responder. Os demônios são os anjos caídos, que se rebelaram, que estão ao derredor de nós, querendo que nós, é rasteira, é cair no laço, é cair, ficar afastado de Deus. Muitas vezes eu não vou nem cair, não, porque eu não vou adulterar, não vou beber, não vou usar droga, nem isso. Eu fico em casa em frente à televisão o dia todo. Isso já está me afastando de Deus. O que a televisão vai te trazer? O que vai acrescentar na minha vida daqui a 100 anos a televisão? O que vai mudar na minha vida daqui a 1000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos? É só um exemplo, tá? Não é que eu sou contra a televisão ou não, mas aquilo que entra no meu coração é o que minha boca vai falar. Minha boca fala que está cheio do coração. Então, se eu só vejo coronavírus, que é uma manipulação no mundo, estou dando só um exemplo. Estou falando sobre o coronavírus, não estou falando nada disso. Apenas que as coisas desse mundo, porque diz que Satanás, o Deus desse século, de todos os séculos, que domina do mundo, ele cega o entendimento dos incrédulos. Ah, não, mas eu creio em Deus, mas crer não é acreditar. Lá em Tiago fala que os demônios creem e estremecem. Mas o homem não. Diz que crê, mas não serve a Deus. E quando nós pensamos em falar em servir a Deus, o problema é que muitos também associam isso a uma igreja, a uma religião. Só que Deus não habita em 4 paredes. Deus quer habitar aqui na vida de cada um. Por isso que os judeus se enganaram, porque os judeus esperavam, desde lá de trás, se falava que vinha um Messias. O que é Messias? Um Salvador. E os judeus, por causa da rebeldia, por eles desobedecerem a Deus, eles sempre foram povos que foram escravizados. Foram pisados até os dias de hoje, embora que eles são libertos, mas recentemente todos lembram da história da Segunda Guerra Mundial, que Hitler o que fez e matou muitos e muitos. E eles esperavam o Messias, eles esperavam que viesse um poder do céu, um homem glorioso, um exército e libertasse ele, porque eles eram escravos. Mas Jesus veio humilde, Jesus veio pobre, mas Jesus mostrou quem era, porque ele curava, ele salvava, ele expulsava demônios, ele fazia os sinais. E eles não aceitavam. Porque a religião deles dizia que eles não podiam fazer nada no sábado. Jesus ia lá e curava no sábado. Jesus falava para ele, qual de vocês, largue de ser hipócrita, de ser falso, qual de vocês que tendo uma ovelha, tendo um boi, um bezerro, se cair numa vala no sábado, vocês não vão lá tirar? Eles, como diz no popular, batiam e retiravam.
Não aceitavam, não quiseram. Porque ele veio trazer o reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus não está dentro de uma igreja, não está dentro de uma religião. O reino de Deus é Jesus sendo o Senhor da minha vida, sendo o rei. É o reino, tem que ter um rei. E Jesus é rei. E ele quer reinar. E ele vai reinar. Eu querendo ou não querendo, eu aceitando ou não aceitando. O que adianta Jesus ter ressuscitado? O que adianta esta mensagem? O que adianta o evangelho, a palavra de vida? Só que estão corrompendo. Está cheio de engano e mentira dentro das igrejas. Os falsos profetas estão aqui porque fala direto que isso aí haveria de acontecer. Só que o povo erra por falta de conhecimento, porque não busca intimidade com o Espírito Santo. Para eu servir a Deus, para eu ter o reino de Deus, eu preciso servir a Ele. Mas como é que eu faço isso? Calejando o joelho, orando, rasgando o coração, buscando aqueles que tem leitura, lê. Os que não têm leitura, pede para outro ler. Filho, neto, irmão, lê para mim, por favor. Esta palavra não é um livro de história. É um livro de uma verdade registrada. De um poder sobrenatural que foi deixado para aqueles que creem, para aqueles que obedecem, para que seja testemunho de vida em nossas vidas. Esse testemunho, um dia, veio na vida de vários irmãos. E talvez até na vida de alguns aqui, que já receberam essa semente. Só que os afazeres dessa vida, desse mundo, foram ou estão sendo maiores do que a importância de Deus. E Jesus falou, buscai, procurai e busquem primeiro. As demais coisas vos serão acrescentadas. É tanta angústia, é tanta ansiedade, é tantos afazeres. Entra na mídia social, Facebook, Instagram, está todo mundo bonito, lindo, celular novo, roupa nova. Eu também quero. Quero estar com Cristo. É isso, o sentimento que Deus quer que nós tenhamos, mas é necessário nascer de novo. Já foi falado aqui 4 trechos do livro de João. João é o livro que ficou registrado mais da divindade de Cristo. Então o próprio Deus, o Espírito Santo, nos guia para que possamos sempre estar ali buscando no livro de João. E eu vou deixar aqui para reflexão dos irmãos, no livro de João, versículo 11 e 12, no capítulo 1. Apenas 2 versículos. Esse João foi o João discípulo. Teve outro João, que foi o João o Batista, que batizava. E ele, por falar a verdade, foi perseguido, preso e foi decapitado, cortaram a cabeça dele. E os que são de Cristo vão ser perseguidos, vão ser escarnecidos, vão ser humilhados nessa terra, perante a família, perante o próximo. Acontece que Jesus falou que isso seriam bem-aventurados, seriam abençoados por isso. Só que muitos pensam que por estar sendo perseguidos é uma humilhação, é um traje. Mas se estiver nos caminhos do Senhor, quem garante é Ele. Vai ser perseguido, mas não vai ficar triste. Vai ser perseguido, mas vai estar alegre, sabendo que isso há de acontecer, por estar fazendo a vontade de Deus. E mesmo assim, nenhum mal toca, a não ser que o Senhor permita. Não é que somos super-homem, não é que não temos problema, não temos doença, não é isso não. Se tocar, foi porque Deus permitiu. Se adoecer, foi porque Deus quis. Há propósito em tudo nessa terra, há propósito. Muitas vezes Deus quer nos sacudir, quer nos, diante de uma situação, de um acidente, diante da situação de uma doença, diante da situação sem dinheiro, diante da situação com problemas familiares, de família, entre casal. Deus quer nos sacudir. Ele quer nos alertar. Ele está nos chamando, está nos convocando para algo melhor que há de vir, que será a vida eterna. Se Ele virá enquanto estivermos vivos, eu não sei.
Mas eu sei que um dia todos vão de ir ao encontro dele. Não sei se pode ser amanhã. Não sei se pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas quando nós formos encontrar com ele, como nós estaremos? Não, Deus. Eu fui bom. Eu ajudei o vizinho, ajudei a família, não usei droga, não menti. Você reconheceu que eu sou rei? Você aceitou que você nasceu em pecado e eu vim e morri naquela cruz? E eu ressuscitei e mais de 500 pessoas viram Jesus subir? Esse testemunho hoje fica vivo, impresso, através do Espírito Santo daquele que quer receber. Daquele que diz, eu quero. Daquele que diz, eu desejo. Talvez eu não tenha fé. Talvez eu não creia o suficiente. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Assim como um pai de família falou para Jesus, diante de um problema grave com a filha endemoniada. Não me lembro se era filha ou filho. Mas Jesus falou, se crer, tu verás. Se crer, você vai receber. Você crê, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Então, João 1,11 fala assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus falou. Ele veio para os dele não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para os judeus. Ele veio para todos. Ele veio para nós. Só que nós não recebemos, porque falar que tem Jesus, mas não viver tendo ele como rei na minha vida, não tem valor. Não tem serventia. Me faz apenas uma criatura. Porque ele diz aqui no versículo seguinte, todos que os receberem, ele dá poder, ele dá autoridade para ser feito filho. Esse poder transforma. Esse é o poder do Evangelho, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que não creem, para os incrédulos. Mas é poder de Deus para a salvação. E Deus trouxe a salvação através do poder que há no sangue de Cristo. E é esse o sangue de Cristo que Ele quer derramar em nossas vidas no dia de hoje. Basta apenas um ato, uma atitude. Essa é a primeira atitude de fé. É você se reconciliar com Deus. É você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu Rei, o seu Senhor. Reconhecer que não somos nada, nada vezes nada. Só agradecer o pão nosso, já estamos em grande avanço. Mas além de agradecer o pão nosso, é pedir perdão por estarmos afastados de Deus. É isso que Deus quer, reconciliar com o homem, porque Ele é o Messias. Ele veio sem a glória que o mundo queria. Os judeus queriam um homem poderoso com exército. Do jeito que ele veio, nós não aceitamos. Por isso que diz esta palavra que o anticristo vai se assentar e eles vão aceitar como Cristo. Não só eles, muitos, inclusive cristãos, vão aceitar. Então ele dá poder para ser feito filho. E lá no livro de Romanos ele diz que filhos são aqueles que obedecem o Espírito Santo. Então, para poder eu ser feito filho, para eu ter direito ao reino dos céus, eu tenho que viver o reino de Deus aqui, com Ele sendo meu rei. Aceitar, receber e ser guiado por Ele, nascer de novo. Esse é o poder do Evangelho, é nascer de novo, é mesmo tendo 60, 70, 50, quantos anos for, 10, 15, nascer de novo. Não é nascer pelo ventre da mãe, porque o religioso perguntou para Jesus, poxa, como pode isso? Eu vou entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus, não. É um religioso, tu é um estudioso e não sabe o que é isso? Nascer de novo é nascer do Espírito Santo de Deus. É nascer segundo esta palavra. Palavra sobrenatural. Palavra que dá vida. A vida abundante de Cristo é em todos os setores. Mas o principal é o espiritual.
O principal é o que nos mantém de pé, nos transformar na nova criatura. Nos transformar em filhos, mais do que uma nova criatura. Amém? Deus possa ter misericórdia de nós, porque um dia, esses hinos, esses louvores aqui que cantavam, se tivesse eu fugia para o outro lado. Um dia eu pedi para Deus tirar minha vida. Acontece que não era propósito dele. Ainda não era chegado o tempo. E nós, enquanto estamos de pé, não é chegado o tempo porque ele não quer. E a oportunidade é essa. De ser transformado de criatura para filho, de sair das trevas para a luz, de sair do engano, mesmo que eu esteja na religião, mesmo que eu seja um religioso, mesmo que eu pense, mas acontece que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso buscar a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria do homem. Faculdade não vai levar a lugar nenhum, teologia não vai levar a lugar nenhum, leitura não vai levar a lugar nenhum, e vai te levar a algum lugar. É o sangue de Cristo, é o próprio Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos faz nova criatura. Se nós assim quisermos, se assim nós deixarmos, se assim nós dermos ouvidos à voz dele. Diz aqui em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus não é você ouvir qualquer um falando de Deus. É você ouvir o Espírito Santo de Deus na tua vida, no teu coração, buscando saber se é dele ou não é. As igrejas estão lotadas assim, ó. Tem igreja que tem gente caindo pro ladrão, embora que ficou fechada, mas... E os falsos profetas estão lá, ó. Estão lá. E o povo errando por quê? Não examina a Bíblia. Fato de ter milagre não quer dizer que é de Deus, não. Tem um homem, não sei se vocês viram, chamado João de Deus. Ele foi preso por cometer vários crimes, estupros e tudo. Ele fazia milagre. Ele era um espírito e ele fazia milagre. Tem tantos outros homens aí, pastores e padres, que fazem, expulsam, tem milagre. Mas não quer dizer que ele é de Deus, não quer dizer que o que está sendo falado é de Deus, não. Por isso que você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Mas para você dar ouvidos à voz de Deus, você tem que buscar Deus. Você tem que querer. Você tem que... Jesus vem sobre a minha vida. Amém? Que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações, na nossa vida, para nos transformar. Para não entrar igual e sair igual. Porque o que acontece é isso. Às vezes a gente vai em algum lugar, escuta uma palavra muito bonita, nós nos emocionamos, nós choramos, mas entrou igual, no dia seguinte está pior. O que importa é aquilo. É o relacionamento que vocês vão ter com Deus, buscando a direção. Aonde vai, aonde não vai. Vou nessa igreja, não vou, vou escutar aqui, não vou perder tempo. Ah, mas é um pregador, mas será que está falando de Deus? Como é que eu vou saber se é? Só se eu estiver examinando a Bíblia. Só se eu estiver buscando o Espírito Santo. Para mesmo sem saber ler, ele me dizer. Mas isso não é de Deus, não. Mas o Senhor pega e mostra. Palavras que agradam, palavras agradáveis, não são verdadeiras. E as palavras verdadeiras muitas vezes não são agradáveis. Só que se você der ouvido à voz de Deus, elas vão ser agradáveis. Porque elas trazem vida. Elas trazem renovo. Faz ali um mato que estava seco, que não tem vida, nascer. Quer saber da história de um que plantou no deserto lá, um local que era de plantação, e naquele ano era seca, e ninguém teve nada. Ele plantou as batatas, e ele orava a Deus, só a terra dele que teve batata, mas ninguém. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar, né? Agradecer a Deus pela palavra, agradecer a Deus por esse momento, né?